Ao passar junto ao milionário, a jardineira ficou paralisada ao ver o seu pingente. É o mesmo que sua mãe usava quando desapareceu há mais de 20 anos. O despertador tocou às 5:30 da manhã, como sempre. Clara Vasconcelos espreguiçou-se na cama estreita, sentindo o peso familiar da responsabilidade descer sobre seus ombros, do quarto ao lado. Podia ouvir a avó Benedita conversando sozinha. Ou melhor, conversando com pessoas que só ela conseguia ver. "Fernanda, minha filha, você precisa ter cuidado com aquela doutora", murmurava a voz frágil através da parede fina. Clara suspirou. Mais um dia difícil pela frente. Levantou-se e caminhou até o quarto da avó, encontrando-a sentada na beirada da cama, ainda de camisola, mexendo nervosamente nas mãos. "Vovó, com quem a senhora estava falando?", perguntou Clara, aproximando-se com carinho. Benedita ergueu os olhos e por um momento pareceu completamente perdida. Então, um lampejo de reconhecimento brilhou em seu olhar. "Clara, meu anjo, eu estava sonhando com sua mãe de novo." A voz dela tremeu ligeiramente. "Às vezes fico confusa, né? Às vezes parece que ela ainda está aqui." Clara sentou-se ao lado da avó e segurou suas mãos frágeis. Aos 83 anos, Benedita ainda mantinha traços da beleza que um dia possuíra. Mas o Alzheimer vinha roubando aos poucos a mulher forte que criara Clara sozinha. "A senhora quer que eu prepare um chá antes de sair para o trabalho? Vai trabalhar cedo hoje, querida?" "Vou sim, vovó. Lembra que consegui aquele serviço grande? Vou redesenhar todo o jardim de uma mansão em Petrópolis." Benedita assentiu, mas Clara percebeu que ela já havia esquecido. Era sempre assim ultimamente. Depois de preparar o café da manhã e deixar a avó com a vizinha Dona Lourdes, que cuidava de Benedita quando Clara precisava sair, ela carregou suas ferramentas de jardinagem no Corsa velho e seguiu para Petrópolis. A mansão dos Albuquerque era ainda mais imponente do que Clara havia imaginado. Portões de ferro forjado se abriam para uma alameda ladeada por palmeiras imperiais, levando a uma construção que parecia saída de um filme. O jardim, porém, estava completamente abandonado. "É aqui que vou trabalhar pelos próximos meses", murmurou para si mesma, impressionada com o tamanho do desafio. Estava descarregando suas ferramentas quando ouviu passos atrás de si. "Você deve ser Clara." A voz era grave, meio rouca, e quando ela se virou, encontrou um homem de cerca de 50 anos observando-a. Cabelos grisalhos bem cortados, olhos castanhos que pareciam carregar algum tipo de tristeza antiga, e um porte elegante mesmo vestindo apenas uma camisa social e calça jeans. "Sou eu sim, o senhor é o senhor Albuquerque." "Caio", ele corrigiu estendendo a mão. "Pode me chamar de Caio. Formal demais me deixa nervoso." O aperto de mão foi firme, mas Clara notou algo estranho. Quando seus olhos se encontraram, ela sentiu uma conexão estranha, como se já conhecesse aquele homem de algum lugar. Ele pareceu sentir a mesma coisa, porque segurou a mão dela por alguns segundos a mais do que seria normal. "Desculpe", ele disse, soltando a mão. "É que você me lembra alguém." Clara forçou um sorriso. "Dizem que todo mundo tem um sósia por aí." "É, talvez seja isso." Caio passou a mão pelos cabelos, um gesto que Clara achou curiosamente familiar. "Bem, o jardim está um desastre mesmo. Minha esposa cuidava dele, mas ela morreu há 2 anos e eu não tenho muito jeito para essas coisas. Sinto muito pela sua perda." "Obrigado." Ele olhou para o jardim abandonado. Helena adorava rosas vermelhas. Plantou várias ali. Apontou para um canteiro que agora era só mato. "Depois que ela se foi, eu não consegui mais olhar para elas. Mandei arrancar tudo." Clara observou a tristeza genuína em seus olhos. O Caio gostaria que eu replantasse as rosas." "Não sei. Talvez. Ainda dói, sabe?" Ele tocou distraidamente o peito, onde Clara pôde ver o contorno de alguma coisa por baixo da camisa. Algumas perdas nunca param de doer. Clara conhecia bem aquela dor. Tocou inconscientemente o pingente dourado que sempre usava escondido, a única herança que tinha da mãe. "Eu entendo", disse baixinho. "Perdi minha mãe quando tinha 7 anos. Nunca conheci meu pai." Caio a olhou com uma expressão estranha, quase assombrada. Como ela morreu? Na verdade, ela desapareceu. Nunca acharam o corpo. Clara raramente falava sobre isso,
mas alguma coisa em Caio a fazia se sentir à vontade. Minha avó sempre disse que ela era enfermeira, mas nunca soube direito onde ela trabalhava. Que estranho, Caio murmurou, mais para si mesmo do que para ela. Por quê? Nada. É que eu também perdi alguém assim, há muito tempo. Ela desapareceu sem deixar rastro. Clara sentiu um arrepio estranho. Como ela se chamava? Fernanda. A voz dele saiu quase como um sussurro. Fernanda Teixeira. O mundo pareceu parar. Clara sentiu o sangue gelar nas veias. Desculpe o que disse. Fernanda Teixeira. Por quê? Você conheceu alguém com esse nome? Clara estava tremendo agora. Esse era o nome da minha mãe. Os dois se entreolharam em silêncio por longos segundos. Caio estava pálido como papel. Isso não pode ser coincidência. Ele murmurou. Quantos anos faz que ela desapareceu? Clara perguntou, a voz quase falhando. 28 anos em março de 1997. Clara sentou-se no banco de pedra mais próximo, as pernas fraquejando. Minha mãe desapareceu em março de 1997. Eu nasci em dezembro de 1996. Caio se aproximou devagar, como se estivesse se aproximando de um animal ferido. Clara, sua mãe era enfermeira mesmo. Minha avó sempre disse que sim, que ela trabalhava em alguma clínica, mas nunca soube qual. Fernanda trabalhava numa clínica também, nós éramos muito próximos. Clara ergueu os olhos para ele, e a pergunta estava clara em seu olhar antes mesmo de fazer. Você poderia ser meu pai? A pergunta ficou suspensa no ar entre eles como uma bomba prestes a explodir. Caio se sentou pesadamente ao lado dela no banco. Eu não sei, ele disse devagar. Fernanda nunca me disse que vocês duas... Ela estava grávida quando desapareceu. Se estava, eu não sabia. Caio cobriu o rosto com as mãos. Deus do céu, como eu não soube. Clara sentiu as lágrimas queimarem seus olhos, durante toda a vida. Havia se perguntado sobre o pai, e agora, por uma coincidência impossível, ele poderia estar sentado bem ao seu lado. Você tem alguma coisa dela? Caio perguntou de repente. Alguma lembrança, algum objeto? Clara hesitou por um momento. Então puxou o pingente dourado de dentro da blusa. Era um coração partido ao meio, delicadamente trabalhado. Caio ficou branco como papel, com mãos trêmulas. Ele abriu os botões da camisa e puxou uma corrente idêntica. Pendurado nela, estava a outra metade do coração. Meu Deus! Clara sussurrou. Os dois pedaços do pingente se encaixavam perfeitamente. O silêncio entre Clara e Caio era ensurdecedor. Os dois pingentes reluziam ao sol da manhã, as duas metades do coração se encaixando perfeitamente, como se nunca tivessem sido separadas. Como isso é possível? Clara murmurou, tocando delicadamente a junção dos dois pedaços. Caio estava visivelmente abalado. Fernanda me deu uma metade no dia em que nos conhecemos. Disse que quando encontrasse a pessoa certa, os dois pedaços se uniriam. Sua voz tremeu. Eu carreguei isso por 28 anos, esperando encontrá-la novamente. E minha avó sempre disse que minha mãe deixou isso para mim. Clara sentiu uma mistura de alegria e tristeza que quase a sufocou. Disse que um dia eu entenderia o significado. Caio se levantou bruscamente, passando as mãos pelos cabelos. Precisamos conversar direito sobre isso. Mas não aqui, não agora. Ele olhou ao redor, como se alguém pudesse estar escutando. Você poderia vir jantar aqui hoje à noite. Podemos conversar com calma. Clara assentiu. Ainda processando tudo? Claro, mas eu preciso cuidar da minha avó. Traga ela também, se quiser. Ou podemos arranjar alguém para ficar com ela. Dona Lourdes pode ficar. Ela sempre fica quando preciso. Caio pareceu hesitar antes de falar. Clara, há mais uma coisa, minha namorada também vai estar aqui. Carla é médica. Talvez ela possa até dar uma olhada na sua avó se você quiser. Ela é muito boa no que faz. Alguma coisa no tom dele fez Clara franzir a testa. Há quanto tempo vocês estão juntos? 2 anos. Ela me ajudou muito depois que Helena morreu. Caio desviou o olhar. Na verdade, ela é que insistiu para eu contratar alguém para cuidar do jardim. Disse que seria bom para mim. Clara achou estranho, mas não comentou. Tudo bem, será bom conhecê-la.
O resto da manhã passou em uma névoa estranha. Clara tentou se concentrar no trabalho, medindo canteiros e fazendo anotações sobre o que seria necessário, mas sua mente estava completamente em outro lugar. Cada vez que olhava para Caio, que aparecia no jardim a cada meia hora com alguma desculpa, sentia uma familiaridade perturbadora. Por volta do meio-dia, uma BMW prata estacionou na entrada da mansão. Uma mulher elegante saiu do carro e Clara soube imediatamente que era Carla, alta, loira, com cerca de 40 anos. Ela usava um blazer caro e uma expressão confiante que irradiava sucesso. Você deve ser Clara. Carla se aproximou com um sorriso caloroso, estendendo a mão. Caio me falou muito sobre você esta manhã. Prazer em conhecê-la, Dra. Carla. Pode me chamar só de Carla, querida. Somos quase da família agora. O sorriso dela parecia genuíno, mas alguma coisa nos olhos de Carla fez Clara se sentir desconfortável. Caio me disse que vocês descobriram uma conexão interessante. Clara olhou para Caio, que estava parado a alguns metros de distância, claramente nervoso. É, complicado, Clara respondeu cautelosa. Imagino que deve ser, Carla observou Clara com atenção. E por um momento seu sorriso vacilou. Você disse que sua mãe se chamava Fernanda. Sim, a senhora a conheceu. Não, Carla respondeu rápido demais. É que é um nome bonito, não muito comum. Caio se aproximou, colocando a mão nas costas de Carla. Amor, convidei a Clara para jantar hoje. Pensei que seria bom vocês se conhecerem melhor. Que ótima ideia, Carla exclamou, mas Clara notou uma tensão quase imperceptível em sua expressão. Adoro conhecer pessoas novas, e Caio me disse que você cuida da sua avó, que doce. Ela tem Alzheimer, Clara explicou. Alguns dias são melhores que outros. Ah, que pena. Carla fez uma expressão de compaixão que parecia um pouco ensaiada demais. Alzheimer é uma doença terrível. Se quiser, posso dar uma olhada nela. Sou especialista em neurologia. Isso seria ótimo. Obrigada. Claro, querida. Sempre gosto de ajudar. Carla sorriu novamente, mas Clara percebeu que ela não parava de estudar seu rosto. Como se estivesse tentando encontrar algo específico, o resto da tarde passou rapidamente. Clara trabalhou nos canteiros enquanto observava discretamente a dinâmica entre Caio e Carla. Ele parecia genuinamente carinhoso com ela, mas havia uma formalidade estranha, como se estivessem representando papéis. Às 6 da tarde, Clara voltou para casa para se preparar e cuidar de Benedita. Encontrou a avó na cozinha com Dona Lourdes, aparentemente lúcida e de bom humor. Como foi o trabalho, meu anjo? Benedita perguntou, beijando o rosto da neta. Foi interessante, vovó. Clara hesitou. Depois decidiu contar. Conheci um homem que pode ter conhecido a mamãe. O rosto de Benedita se fechou imediatamente. Que homem? O dono da casa onde estou trabalhando? O nome dele é Caio Albuquerque. Benedita ficou pálida. Albuquerque, esse nome. A senhora conhece ele, vovó. Eu. Benedita levou a mão à testa, parecendo confusa. Não sei, querida. Às vezes fico confusa, mas esse nome me deixa nervosa. Por quê? Não lembro. Benedita parecia genuinamente perturbada. Mas tenha cuidado, Clara. Nem tudo que parece bom é bom de verdade. Clara preparou um vestido simples, mas elegante para o jantar, quando estava saindo. Benedita a segurou pelo braço. Clara, você está usando o pingente da sua mãe. Estou sempre usando, vovó. Bom, nunca tire. É importante que você sempre use. Os olhos de Benedita estavam surpreendentemente lúcidos. E se alguém perguntar sobre sua mãe, tenha muito cuidado com o que fala. Por que a senhora está dizendo isso? Porque... Benedita hesitou, como se estivesse lutando com a própria memória. Porque há pessoas que não querem que a verdade apareça. O jantar na mansão Albuquerque foi elegante, mas tenso. Carla se mostrou uma anfitriã perfeita, fazendo perguntas sobre a vida de Clara com interesse aparentemente genuíno. Mas Clara notou que sempre que o assunto se aproximava de Fernanda, Carla mudava sutilmente o rumo da conversa. Então, Clara, Carla disse enquanto serviam a sobremesa. Caio me contou sobre os pingentes. Que coincidência incrível. É mesmo. Clara concordou, tocando inconscientemente o colar. Posso ver? Carla perguntou casualmente.
Clara hesitou por um momento, lembrando-se do aviso da avó, mas tirou o colar e estendeu para Carla. A médica segurou o pingente, estudando-o cuidadosamente. É bem antigo, não é? Carla comentou. E o trabalho é muito delicado. Caio mostrou sua metade também, e Carla examinou os 2 pedaços juntos. Realmente se encaixam perfeitamente, ela murmurou. E Clara teve a impressão de que havia algo diferente na voz dela. É quase como se fossem feitos para 2 pessoas específicas. Fernanda disse que eram especiais, Caio falou, pegando sua metade de volta. Que tinham algum significado especial. Que romântico, Carla disse, devolvendo o pingente para Clara com um sorriso que não chegou aos olhos. Quando Clara estava saindo, Carla a acompanhou até a porta. Foi um prazer conhecê-la, querida, ela disse, colocando a mão no braço de Clara. E se precisar de qualquer coisa para sua avó, não hesite em me ligar. Ela entregou um cartão. Qualquer coisa mesmo. Obrigada, Deara Carla. Carla. Ela corrigiu com outro sorriso. E Clara, tenha cuidado dirigindo de noite. Às vezes essas estradas antigas podem ser perigosas. Havia algo na forma como ela disse isso que fez Clara se sentir desconfortável, mas ela apenas assentiu e saiu, no caminho de volta para casa. Clara não conseguia parar de pensar na noite. Havia descoberto muito, mas ao mesmo tempo sentia que havia ainda mais segredos escondidos, e por algum motivo não conseguia tirar da cabeça o último comentário de Carla sobre as estradas perigosas. Quando chegou em casa, encontrou Dona Lourdes preocupada. Sua avó passou a noite toda agitada, ela disse. Ficou repetindo que a doutora não pode saber. Não conseguia acalmá-la. Clara correu para o quarto de Benedita e a encontrou sentada na cama, claramente agitada. Vovó, o que aconteceu? Benedita agarrou o braço de Clara com força surpreendente. Você falou com alguma doutora hoje? Sim, conheci a namorada do Caio, ela é médica. Cuidado, Benedita gritou de repente. Cuidado com a doutora. Ela não pode saber sobre o pingente. Ela não pode saber que você existe. Clara não conseguiu dormir direito. As palavras da avó ecoavam em sua mente. Cuidado com a doutora. Ela não pode saber sobre o pingente. O que Benedita sabia sobre Carla que ela não estava contando. Pela manhã, encontrou a avó na cozinha, aparentemente mais calma, tomando café com Dona Lourdes. Bom dia, vovó. Como a senhora está se sentindo? Benedita ergueu os olhos, e Clara viu que ela estava em um de seus dias mais lúcidos. Melhor, meu anjo. Senta aqui comigo. Ela deu palmadinhas na cadeira ao lado. Preciso te contar algumas coisas sobre sua mãe. Clara se sentou, o coração disparando. Que coisas, vovó? Fernanda não trabalhava em uma clínica comum. Benedita baixou a voz, como se alguém pudesse estar escutando. Era um lugar estranho onde faziam experimentos. Que tipo de experimentos? Ela nunca me contou direito. Dizia que era perigoso eu saber muito. Benedita segurou a mão de Clara. Mas uma vez ela chegou em casa muito assustada. Disse que descobriu que estavam testando remédios em pessoas pobres. Gente que não tinha como se defender. Clara sentiu um arrepio. E o que aconteceu? Ela disse que ia denunciar. Que não podia ficar quieta vendo aquilo. Os olhos de Benedita se encheram de lágrimas. Essa foi a última vez que conversei com ela. No dia seguinte, ela desapareceu. A senhora nunca contou isso para a polícia. Contei sim, mas eles disseram que não tinha prova de nada. Benedita balançou a cabeça tristemente. E depois de um tempo, começaram a me tratar como se eu fosse louca. Diziam que era coisa da minha cabeça. Clara absorveu essas informações em silêncio. Depois perguntou: Vovó, por que a senhora ficou tão nervosa ontem quando eu falei da doutora? Benedita hesitou, parecendo lutar contra a própria memória. É que, às vezes eu sonho com uma doutora loira, nos meus sonhos ela está sempre sorrindo, mas é um sorriso ruim e sua mãe está com medo dela. Mas a senhora nunca conheceu a Carla antes. Conheceu? Não sei, querida. Às vezes fico confusa entre o que é sonho e o que é lembrança. Benedita apertou a mão da neta. Só sei que tenho uma sensação ruim sobre essa história toda. Clara chegou na mansão dos Albuquerque, ainda processando a conversa com a avó. Caio a esperava no jardim, parecendo tão agitado quanto ela se sentia. Clara, não consegui dormir a noite toda.
ele disse assim que ela se aproximou. Fica pensando nessa história do pingente. Da Fernanda. Eu também. Clara olhou ao redor para ter certeza de que estavam sozinhos. Caio, minha avó me contou algumas coisas sobre onde minha mãe trabalhava. Que coisas? Clara contou sobre os experimentos ilegais e as suspeitas de Fernanda. Caio ficou visivelmente abalado. Isso faz sentido, ele murmurou. Fernanda sempre foi muito reservada sobre o trabalho dela. Dizia que não podia falar sobre os pacientes. Você lembra onde ficava essa clínica? Lembro sim. Era num prédio antigo na zona norte da cidade, mas foi demolido faz anos. Caio pausou. Na verdade, construíram um shopping no lugar. Podemos ir lá? Agora. Sim. Talvez encontremos alguma pista. Alguém que lembre de alguma coisa? Caio hesitou. E se Carla perguntar onde fomos? Por que ela perguntaria? É que ela fica preocupada quando saio sem avisar. Diz que é porque me ama. Caio pareceu desconfortável. Às vezes acho que ela exagera um pouco. Clara achou estranho, mas não comentou. Então vamos dizer que fomos comprar plantas para o jardim. O shopping Cidade Norte era moderno e movimentado. Nada sugerindo que ali já havia funcionado uma clínica clandestina. Caio e Clara caminharam pelos corredores, tentando imaginar como era o prédio antigo. A clínica ficava no segundo andar. Caio explicou. Parado em frente a uma loja de roupas. Fernanda sempre dizia que a vista da janela dela era deprimente. E você nunca foi lá. Uma vez só? Fernanda não gostava que eu aparecesse no trabalho dela. Caio franziu a testa, como se estivesse se esforçando para lembrar. Na verdade, ela ficou bem nervosa quando apareci. Disse que o chefe dela não gostava de visitas. Você lembra de mais alguma coisa, algum nome, algum detalhe? Lembro que havia uma doutora que parecia mandar em tudo. Fernanda tinha medo dela. Caio parou abruptamente. Caramba, nunca pensei nisso antes, mas ela era loira e tinha mais ou menos a idade que Carla tem hoje. Clara sentiu o sangue gelar. Você acha que pode ser a mesma pessoa? Não sei, faz tanto tempo. Caio balançou a cabeça. Mas seria uma coincidência muito estranha, não seria? Eles decidiram procurar funcionários antigos do shopping. Pessoas que pudessem ter trabalhado na região na época da clínica, depois de 2 horas perguntando. Encontraram seu Antônio, um segurança aposentado que trabalhava ali desde a construção. Claro que lembro da clínica, ele disse quando Caio perguntou. Lugar esquisito aquele, sempre entrando e saindo gente de ambulância, mas nunca vi ninguém melhorar. O senhor lembra de algum funcionário específico? Clara perguntou. Tinha uma enfermeirinha nova, bem bonita, morena, olhos claros. Seu Antônio sorriu tristemente. Ela sempre cumprimentava todo mundo, muito educada, mas um dia ela sumiu. Nunca mais vi. Clara e Caio se entreolharam. E os outros funcionários? Caio insistiu. Ah, tinha aquela doutora loira. Essa nunca cumprimentava ninguém. Sempre com cara fechada, de nariz empinado. Seu Antônio fez uma careta. Depois que a clínica fechou, ouvi dizer que ela foi trabalhar em hospital particular. Diziam que ela ficou rica. O senhor lembra o nome dela? Não. Era um nome estrangeiro, Carla. Catarina, não lembro direito. Clara sentiu um nó no estômago. Carla. Pode ser Sindra. Carla alguma coisa. No caminho de volta para a mansão, Caio estava visivelmente perturbado. Isso não pode ser coincidência. Ele repetia. Não pode ser. Talvez devêssemos confrontá-la, Clara sugeriu. E falar o quê? Carla, você por acaso trabalhou numa clínica onde faziam experimentos ilegais 28 anos atrás? Caio balançou a cabeça. Ela vai achar que enlouqueci. Mas se ela realmente trabalhou lá, então ela sabe o que aconteceu com Fernanda. Caio completou o pensamento, a voz quase um sussurro. Quando chegaram na mansão, Carla os esperava na varanda, com um sorriso que não chegava aos olhos. Onde vocês estiveram? Ela perguntou. Beijando Caio no rosto. Estava preocupada. Fomos comprar plantas, Caio respondeu, mas Clara notou que ele evitou o olhar dela. Que bom, e encontraram algo interessante? Carla perguntou casualmente, mas Clara percebeu que ela os observava atentamente. Algumas mudas para os canteiros, Clara respondeu, decidindo testar as águas. Na verdade, passamos pelo shopping Cidade Norte. Caio me disse que ali funcionava uma clínica antigamente. Por uma fração de segundo,
Clara viu algo diferente nos olhos de Carla. Um lampejo de algo que poderia ser alarme ou raiva, mas que desapareceu tão rápido que ela quase duvidou ter visto. Ah, é? Que interessante, Carla disse com a mesma voz de sempre. Deve ter sido antes de eu me mudar para cá. Não conheço a história da região. É que minha mãe trabalhava nessa clínica. Clara continuou, observando cada reação de Carla. Mesmo? Que coincidência! Carla exclamou, mas sua voz soou um pouco forçada. Deve ter sido uma clínica grande para vocês dois terem conexão com ela. Na verdade, era bem pequena. Caio interveio. E tinha uma reputação meio estranha. Estranha como? Carla perguntou. E dessa vez Clara teve certeza de que havia tensão em sua voz. Diziam que faziam experimentos. Clara disse diretamente. O silêncio que se seguiu foi carregado de eletricidade. Carla os olhou alternadamente, como se estivesse calculando alguma coisa. Bem, ela disse finalmente. Pessoas sempre inventam boatos sobre lugares que não conhecem direito. Ela sorriu, mas o sorriso estava definitivamente forçado agora. Tenho certeza de que era uma clínica normal, fazendo um trabalho importante. Como a senhora pode ter certeza se disse que não conhece a região? Clara perguntou suavemente. Carla piscou, claramente pega de surpresa. Bem, é só senso comum. A maioria das clínicas faz trabalho honesto. Claro, Clara concordou, mas trocou um olhar significativo com Caio. Naquela noite, Clara voltou para casa com mais perguntas do que respostas. Encontrou Benedita agitada novamente, caminhando de um lado para o outro na sala. Vovó, o que foi? Ela esteve aqui, Benedita disse, agarrando o braço de Clara. Quem esteve aqui? A doutora loira. Ela veio perguntar sobre você. Clara sentiu o coração disparar. Que doutora, vovó? A Carla esteve aqui? Não sei o nome dela, mas era ela, a mesma dos meus sonhos. Benedita estava tremendo. Ela fez um monte de perguntas sobre sua mãe, sobre o pingente. Eu fingi que não sabia de nada, mas ela não acreditou. O que mais ela perguntou? Queria saber se você tinha mais alguma coisa da Fernanda. Papéis, cartas, alguma coisa assim. Benedita segurou o rosto de Clara com as duas mãos. Clara, meu anjo, acho que estamos em perigo. 28 anos atrás. Clínica Esperança Aderera. Carla Tavares caminhava pelos corredores da clínica com a confiança de quem sabia que controlava cada aspecto daquele lugar. Aos 32 anos, ela havia transformado uma pequena clínica de bairro em um laboratório lucrativo de testes farmacêuticos. Os pacientes pobres que chegavam ali em busca de tratamento gratuito não faziam ideia de que estavam servindo como cobaias humanas. Enfermeira Fernanda. Ela chamou quando viu a jovem morena saindo de um dos quartos. Preciso falar com você. Fernanda Teixeira se virou e Carla notou imediatamente que algo estava diferente. A enfermeira parecia nervosa, evitando o olhar direto. Sim, doutora. Como está o paciente do quarto 12? Ele está reagindo bem ao medicamento experimental. Na verdade, Fernanda hesitou. Ele está piorando muito. A febre não baixa e ele está delirando. Perfeito. Continue administrando a dosagem. Mas, doutora, ele pode morrer. Carla sorriu friamente. Fernanda, querida, para que você acha que servem os testes? Precisamos saber os limites do medicamento. Mas isso é... Fernanda parou de falar. Mas Carla viu a revolta em seus olhos. Isso é o quê, enfermeira? Nada, doutora, vou cuidar do paciente. Carla observou Fernanda se afastar, uma suspeita crescendo em sua mente. A enfermeira estava fazendo muitas perguntas ultimamente, demonstrando uma curiosidade inconveniente sobre os protocolos da clínica. Naquela mesma noite, Carla ficou escondida e viu Fernanda fotografando prontuários com uma câmera pequena. Tinha suas suspeitas confirmadas. Presente. Casa de Clara não conseguia parar de tremer depois da revelação de Benedita. Carla havia estado na casa delas, fazendo perguntas sobre Fernanda e o pingente. Isso não era coincidência. Vovó, a senhora tem certeza absoluta de que era ela? Tenho sim. O rosto estava mais velho, mas eram os mesmos olhos frios. Benedita se sentou pesadamente na poltrona. E quando ela foi embora, eu lembrei de mais algumas coisas. Que coisas? Sua mãe falou dessa doutora algumas vezes. Dizia que ela era perigosa, que fazia coisas terríveis com os pacientes. Benedita segurou a mão de Clara.
E nos últimos dias antes de desaparecer, Fernanda estava apavorada. Dizia que a doutora havia descoberto que ela estava investigando. Clara sentiu o mundo girar. Investigando o quê? Os experimentos? Fernanda tinha descoberto que eles estavam matando pessoas de propósito, para testar até onde os remédios aguentavam. A voz de Benedita tremeu. Ela tinha fotos, documentos e ia entregar tudo para a polícia. E onde estão essas coisas? Não sei. No dia que ela desapareceu, levou tudo numa pasta. Benedita fechou os olhos, como se a lembrança doesse. Ela veio se despedir de mim de manhã cedo. Disse que se alguma coisa acontecesse com ela, eu devia cuidar do bebê. Que bebê? Clara perguntou confusa. Você, meu anjo. Ela estava grávida de alguns meses, mas não estava aparecendo ainda. Clara sentiu as pernas fraquejarem. Ela sabia que estava grávida. Sabia, sim. E sabia quem era o pai. Benedita olhou para Clara com tristeza, mas ela disse que não podia contar para ele ainda, que era perigoso demais. Na manhã seguinte, Clara chegou na mansão Albuquerque com a mente fervilhando. Precisava contar tudo para Caio, mas não sabia como começar. Encontrou-o no jardim, regando as mudas que haviam plantado na semana anterior. Você parece péssima, ele disse assim que a viu. Aconteceu alguma coisa? Clara olhou ao redor para ter certeza de que estavam sozinhos. Caio, preciso te contar o que minha avó me disse ontem. Ela relatou toda a conversa, observando o rosto de Caio ficar cada vez mais pálido. Então Fernanda sabia que estava grávida, ele murmurou. E não me contou porque era perigoso. E tem mais. Clara respirou fundo. Carla esteve lá em casa ontem, fazendo perguntas sobre minha mãe. Caio ficou branco como papel. O quê? Minha avó tem certeza de que era ela? A mesma doutora que trabalhava na clínica. Isso é impossível. Carla me ajudou a procurar por Fernanda todos esses anos. Por que ela faria isso se... Caio parou de falar. A compreensão dawning em seu rosto. A menos que ela soubesse exatamente onde Fernanda estava. Clara completou o pensamento. Os dois ficaram em silêncio por longos minutos, absorvendo a magnitude do que estavam descobrindo. Meu Deus, Caio sussurrou. Se isso for verdade, então, Carla, sabe o que aconteceu com minha mãe e provavelmente está envolvida no desaparecimento dela. Caio se sentou pesadamente no banco de pedra. Clara, eu preciso te contar uma coisa que nunca contei para ninguém. O quê? Depois que Fernanda desapareceu, eu procurei por ela em todo lugar. Contratei detetives, ofereci recompensa, fiz de tudo. Caio passou as mãos pelos cabelos. E cerca de 2 anos depois, uma pessoa me ligou dizendo que tinha informações sobre ela. Quem era? Nunca descobri. A voz estava disfarçada. Mas a pessoa disse que Fernanda havia sido morta, porque descobriu algo que não devia. Caio olhou para Clara. E disse que eu também estava em perigo se continuasse procurando. E você parou. Não completamente, mas fiquei mais discreto. Caio suspirou. E foi mais ou menos nessa época que conheci Carla. Clara sentiu um arrepio. Como vocês se conheceram? Ela apareceu num evento de caridade que eu estava organizando em memória de Fernanda. Disse que também tinha perdido alguém importante e que se sentia conectada comigo. Caio balançou a cabeça. Agora parece tudo muito conveniente, não parece? Parece que ela estava de olho em você há muito tempo. Mas por quê? O que ela quer comigo? Clara pensou por um momento. Talvez ela quisesse ter certeza de que você nunca descobriria a verdade. Que maneira melhor de controlar suas investigações do que estar ao seu lado. Nesse momento, ouviram o som de um carro chegando. Carla estava de volta. Não podemos deixar ela suspeitar que sabemos de alguma coisa. Clara sussurrou rapidamente. Concordo. Vamos fingir normalidade. Carla se aproximou com seu sorriso habitual, mas Clara notou que ela observava os dois com mais atenção que o normal. Bom dia, queridos. Vocês estão com cara de quem estava tendo uma conversa séria. Estávamos falando sobre o jardim, Caio respondeu, mas sua voz soou um pouco tensa. Ah, que bom! E Clara, como está sua avó? Ela pareceu um pouco confusa quando estive lá ontem. Clara sentiu o sangue gelar. Carla estava admitindo abertamente que havia visitado Benedita. A senhora esteve lá ontem. Clara fingiu surpresa. Minha avó não me contou. Passei rapidinho só para me apresentar e oferecer ajuda médica. Carla sorriu, mas seus olhos estavam frios.
Às vezes, pessoas com Alzheimer esquecem das visitas. É verdade, Clara concordou, forçando um sorriso. Ela anda bem confusa mesmo. Pobrezinha. Deve ser difícil para você cuidar dela sozinha. Carla se aproximou mais. Se quiser, posso receitar alguns medicamentos que podem ajudar com a agitação. Obrigada. Mas ela já toma remédio. Sei, mas às vezes é preciso ajustar a dosagem ou adicionar algo mais forte. Carla falou casualmente. Mas alguma coisa no tom dela fez Clara se sentir desconfortável. Vou pensar no assunto. Claro, querida, não há pressa. Carla sorriu novamente. Bem, eu só vim pegar algumas coisas e já vou embora. Tenho uma cirurgia hoje à tarde. Depois que Carla entrou na casa, Clara e Caio se entreolharam. Ela está oferecendo medicação para minha avó. Clara sussurrou. Isso não te parece estranho? Muito estranho, especialmente depois de tudo que descobrimos. Caio, eu acho que minha avó está em perigo real. Concordo. E nós também. Eles ouviram Carla se aproximando novamente e rapidamente mudaram de assunto. Pronto, peguei o que precisava. Ela anunciou carregando uma pequena bolsa médica. Clara, se mudar de ideia sobre a medicação para sua avó, me ligue. Tenho algumas amostras que podem ajudar muito. Depois que Carla saiu, Clara se virou para Caio. Precisamos descobrir a verdade sobre o que aconteceu com minha mãe. E precisamos proteger minha avó. Concordo, mas como? Primeiro, vamos procurar mais informações sobre a clínica. Deve ter registros em algum lugar. Pessoas que trabalhavam lá. Clara pausou. E segundo, vamos vigiar Carla. Se ela realmente está envolvida nisso, ela vai dar um passo em falso. E se ela descobrir que sabemos... Clara tocou o pingente no pescoço. Então vamos ter que estar preparados para o que vier. Naquela tarde, enquanto trabalhava nos canteiros, Clara não conseguia parar de pensar na mãe. Fernanda havia sido corajosa o suficiente para investigar uma clínica criminosa, mesmo sabendo do perigo. Agora era a vez de Clara descobrir a verdade, não importasse o custo. Mas uma coisa a deixava inquieta. Se Carla realmente havia matado Fernanda por ela ter descoberto demais, o que ela faria com Clara, agora que ela também estava descobrindo a verdade? Clara acordou no meio da madrugada com Benedita gritando. Correu para o quarto da avó e a encontrou sentada na cama, suando frio e tremendo. Vovó, o que foi? Teve pesadelo. Não foi pesadelo, Clara. Foi lembrança. Benedita agarrou o braço da neta com força. Lembrei de mais coisas sobre o dia que sua mãe desapareceu. Clara se sentou na beirada da cama. Que coisas? Fernanda veio aqui de manhã cedo, estava muito nervosa. Disse que a doutora havia descoberto que ela estava fotografando os prontuários. Benedita pausou, como se estivesse reunindo forças para continuar. Ela estava com medo de que fizessem alguma coisa com você. Comigo. Mas eu ainda estava na barriga dela. Exato. Ela disse que se algo acontecesse com ela, eu tinha que proteger o bebê a qualquer custo. Os olhos de Benedita se encheram de lágrimas. Ela já sabia que ia morrer, Clara. Estava se despedindo. Clara sentiu um nó na garganta. E depois, ela me deu uma chave pequena. Disse que se algo acontecesse, eu deveria procurar Irene. Quem é Irene? A parteira que ajudou no seu parto, Fernanda disse que Irene era a única pessoa em quem confiava completamente. Clara ficou eletrizada. A senhora ainda tem essa chave. Benedita assentiu e se levantou com dificuldade, indo até o guarda-roupa antigo. Mexeu numa caixinha no fundo e tirou uma pequena chave dourada. Guardei todos esses anos, mas nunca soube o que ela abria. E onde posso encontrar essa Irene? Ela morava no bairro São José, perto da antiga clínica, mas não sei se ainda está viva. No dia seguinte, Clara conseguiu o endereço de Irene através de uma vizinha que conhecia a família. A casa era pequena e simples. No final de uma rua sem saída, uma senhora de cabelos brancos atendeu a porta. A senhora é Irene Santos. Sou eu, sim, em que posso ajudá-la. Meu nome é Clara. Sou filha de Fernanda Teixeira. O rosto de Irene empalideceu e ela se apoiou no batente da porta. Meu Deus! Você é a Clara, a filha da Fernanda. Lágrimas começaram a escorrer por seu rosto. Eu ajudei no seu parto, menina. Você nasceu nas minhas mãos. Posso entrar. Preciso muito conversar com a senhora. Irene a conduziu para dentro da casa modesta. Nas paredes,
Havia fotos antigas de bebês que ela havia ajudado a nascer ao longo dos anos. Eu sempre soube que um dia você viria me procurar, Irene disse, sentando-se na poltrona de balanço. Sua mãe me fez prometer que se algo acontecesse com ela, eu contaria a verdade para você quando crescesse. Que verdade? Irene levantou-se e foi até um armário antigo, tirando de lá uma caixa de madeira. Fernanda me trouxe isso no dia antes de desaparecer. Disse que era para entregar para você quando fizesse 21 anos, mas que se algo acontecesse comigo antes disso, eu deveria contar tudo para alguém de confiança. Dentro da caixa havia fotografias, documentos e uma carta selada com o nome de Clara. Sua mãe descobriu que a Dedera, Carla, estava usando a clínica para testar medicamentos experimentais em pacientes pobres. Muitos morriam, e ela falsificava os atestados de óbito. Irene mexeu nos papéis. Fernanda fotografou tudo, prontuários falsos, receitas de remédios não autorizados, até mesmo filmagens dos experimentos. Clara sentia o coração disparar. E onde estão essas evidências? Fernanda escondeu tudo num cofre de banco. Ela me deu esta chave. Irene mostrou uma chave idêntica à que Benedita guardava. E disse que eram necessárias 2 chaves para abrir. Por que 2 chaves? Para ter certeza de que apenas pessoas certas teriam acesso. Uma ela deixou com sua avó, outra comigo. Irene segurou as mãos de Clara. Mas tem uma coisa que você precisa saber sobre o seu nascimento. O quê? Você não nasceu em casa, como sua avó sempre disse, nasceu na própria clínica. Clara ficou em choque. Como assim? Fernanda foi sequestrada quando estava grávida de 8 meses. Adrá, Carla descobriu que ela era quem estava fotografando os prontuários. Irene respirou fundo. Elas a mantiveram prisioneira até você nascer. Mas então, eu trabalhava na clínica como parteira. Carla me chamou para fazer o parto, mas planejava matar você e Fernanda depois. Irene começou a chorar. Eu consegui salvar você. Disse para Carla que o bebê havia nascido morto, mas na verdade te escondi e levei para sua avó. Clara não conseguia processar tudo. E minha mãe? Fernanda morreu 3 dias depois do parto. Carla aplicou uma injeção letal nela, disfarçada de medicação pós-parto. Irene segurou o rosto de Clara. Sua mãe foi assassinada, querida. E você só está viva porque conseguia enganar aquela mulher. Clara sentiu o mundo desabar ao seu redor. Onde está o corpo da minha mãe? Carla enterrou no porão da própria clínica. Disse que ninguém jamais procuraria lá. Mas a clínica foi demolida. O porão ainda está lá. Embaixo do shopping, eles só construíram por cima. Clara passou o resto da tarde com Irene, que lhe contou todos os detalhes dos últimos dias de Fernanda. Quando estava saindo, a senhora idosa a segurou pelo braço. Clara, você precisa ter muito cuidado se Carla descobrir que você existe e que está investigando. Ela já sabe que existo. Inclusive visitou minha avó. Irene ficou pálida. Então vocês estão em perigo mortal. Carla não vai hesitar em matar novamente para proteger seus segredos. Clara voltou para casa com a mente fervilhando. Precisava contar tudo para Caio, mas primeiro queria verificar se o cofre bancário realmente existia. Com as 2 chaves em mãos, foi até o banco indicado nos documentos de Irene. O gerente confirmou que havia um cofre registrado em nome de Fernanda Teixeira desde 1997 e que realmente precisava de 2 chaves para ser aberto. Clara marcou para voltar no dia seguinte com Irene para abrir o cofre. Quando chegou na mansão Albuquerque na manhã seguinte, encontrou Caio visivelmente agitado. Clara, graças a Deus você chegou. Preciso te contar uma coisa terrível. Eu também tenho muita coisa para te contar. Irene está morta, Caio disse diretamente. Clara sentiu as pernas fraquejarem. O quê? Vi no jornal hoje de manhã. Encontraram ela morta em casa ontem à noite. Dizem que foi ataque cardíaco, mas você acha que foi assassinato? Acho sim, principalmente depois de tudo que descobrimos. Caio se aproximou. Clara, me conta o que você descobriu ontem. Clara relatou toda a conversa com Irene, mostrando os documentos e as chaves. Caio ficava cada vez mais pálido conforme ela falava. Então minha Fernanda foi assassinada. Ele murmurou, a voz embargada. E Carla é quem matou. E agora matou Irene também, provavelmente porque descobriu que eu estive lá. Isso significa que ela sabe que você está descobrindo a verdade. Clara assentiu.
e que minha avó também está em perigo. Nesse momento, ouviram um carro chegando. Era Carla, mais cedo que o normal. Fingimos que não sabemos de nada. Clara sussurrou rapidamente, escondendo os documentos na bolsa. Carla se aproximou com um sorriso que parecia forçado demais. Bom dia, queridos. Vocês viram o jornal hoje? Não? Por quê? Caio fingiu ignorância. Uma senhora idosa morreu ontem no bairro São José. Ataque cardíaco. Carla observou Clara cuidadosamente. Coincidentemente, várias pessoas viram uma jovem morena visitando ela ontem de tarde. Clara sentiu o sangue gelar, mas forçou uma expressão confusa. Que estranho. Eu não conheço ninguém naquele bairro. Claro que não, querida. Só achei curioso. Carla sorriu, mas seus olhos estavam gelados. Bem, vim buscar algumas coisas e já vou embora. Tenho um plantão longo hoje. Depois que Carla entrou na casa, Clara se virou para Caio. Ela sabe que eu estive lá. E provavelmente matou Irene por isso. Temos que abrir aquele cofre antes que ela descubra onde estão as evidências. Mas Irene estava com a outra chave. Então vamos ter que procurar na casa dela antes que Carla encontre. É arriscado demais. Clara, Caio segurou suas mãos. Se não fizermos isso, nunca vamos conseguir provar que Carla matou Fernanda. E ela vai continuar matando para proteger o segredo. Clara olhou nos olhos dele e viu a mesma determinação que Fernanda devia ter tido 28 anos atrás. Está bem, vamos fazer isso. Mas primeiro, precisamos proteger sua avó, se Carla está eliminando testemunhas. Minha avó é a próxima da lista, Clara completou. Sentindo um medo gelado no estômago, Clara dirigiu para casa em pânico, ligando para Dona Lourdes pelo celular. Alô, Dona Lourdes, como está minha avó? Ah, Clara, que bom que ligou. Sua avó está bem agitada hoje. Disse que uma doutora ligou oferecendo consulta domiciliar gratuita. O sangue de Clara gelou. A senhora deixou ela entrar. Não, querida. Achei estranho e disse que você não estava. Mas ela insistiu muito. Disse que era urgente. Dona Lourdes, por favor, não deixe ninguém entrar. Nem médico, nem enfermeira. Ninguém sem eu estar presente. Está tudo bem, Clara, você parece nervosa. Está sim. Só cuidado, por favor. Clara pisou fundo no acelerador. Carla estava acelerando seus planos, e Benedita era o próximo alvo. Quando chegou em casa, encontrou a avó na sala, caminhando de um lado para o outro, claramente agitada. Vovó, o que foi? Clara, graças a Deus você chegou. Benedita a abraçou com força. Aquela doutora ligou 3 vezes hoje. Disse que precisa me examinar porque você pediu. Eu não pedi nada. A senhora não falou com ela. Falei. Ela fez muitas perguntas sobre você, sobre onde você estava, que horas voltaria. Benedita segurou o rosto de Clara. Menina, eu estou com muito medo. Lembrei de mais coisas sobre ela. Que coisas? No dia que sua mãe desapareceu, eu vi aquela mulher. Ela estava num carro preto, parado na esquina, observando nossa casa. Benedita tremeu. E quando Fernanda saiu, o carro a seguiu. Clara sentiu um arrepio. Carla havia planejado o sequestro, observando os movimentos de Fernanda. Vovó, vamos sair daqui. Não é seguro. Para onde? Vou ligar para Caio. Podemos ficar na mansão dele por alguns dias. Mas antes que Clara pudesse pegar o telefone, ele tocou. O identificador mostrava. Caio. Clara, você está em casa. A voz dele estava tensa. Estou, por quê? Carla saiu daqui há meia hora, dizendo que ia fazer uma visita médica urgente. Depois que ela saiu, procurei no computador dela e encontrei uma coisa terrível. O quê? Ela tem um arquivo sobre você, fotos suas trabalhando no jardim, informações sobre sua vida e pior ainda. Caio pausou. Ela tem um mapa da sua casa e dos horários que você costuma sair. Clara sentiu o pânico tomar conta. Caio, ela está vindo para cá. Sai daí agora, pega sua avó e vai para algum lugar público. Está bem. Clara desligou e se virou para Benedita. Vovó, temos que sair agora. Mas por quê? O que está acontecendo? Depois eu explico. Vamos. Clara ajudou a avó a pegar uma bolsa com remédios e roupas. Mas quando estavam saindo pela porta dos fundos, viram um carro preto estacionando na frente da casa. É ela! Benedita sussurrou,
reconhecendo o veículo. Clara puxou a avó de volta para dentro. Vamos sair pela cerca do quintal. Mas era tarde demais. A campainha tocou, e em seguida ouviram a voz doce de Carla. Dona Benedita, sou a Dedéera, Carla. Vim fazer a consulta que marcamos. Clara e Benedita se esconderam no quarto dos fundos, mas sabiam que era questão de tempo até Carla perceber que estavam ali. Dona Benedita! A voz veio novamente, mais próxima. Carla havia entrado na casa. Clara pegou o celular e mandou uma mensagem desesperada para Caio. Ela está aqui. Socorro. Os passos de Carla ecoavam pela casa, se aproximando cada vez mais do quarto onde elas se escondiam. Eu sei que vocês estão aí. A voz de Carla soou diferente agora, sem a doçura fingida. Não adianta se esconder. A porta do quarto se abriu lentamente, e Carla apareceu, com um sorriso gelado no rosto. Não parecia mais a médica elegante e carinhosa. Seus olhos tinham uma frieza que fez Clara tremer. Olá, Clara. Olá, Benedita. Ela entrou no quarto como se fosse dona da casa. Acho que está na hora de termos uma conversa honesta. O que você quer? Clara perguntou, colocando-se na frente da avó. Quero a chave que Irene te deu. Clara fingiu não entender. Que chave? Carla riu. Um som sem humor. Clara, querida, não me subestime. Eu sei que você esteve na casa da Irene ontem. Sei que ela te contou sobre o cofre bancário. Ela se aproximou mais. E sei que Fernanda deixou evidências que podem me prejudicar. Não sei do que você está falando. Claro que sabe. Carla puxou uma seringa do bolso. Vamos facilitar as coisas. Ou você me dá a chave, ou sua avó vai ter uma overdose acidental de insulina. Benedita se adiantou, surpreendendo as duas. Sua assassina? Você matou minha filha. Ah, a memória voltou. Que bom. Carla sorriu cruelmente. Sim, eu matei Fernanda. E matei Irene também. E agora vou matar vocês duas se não me derem o que quero. Por que você fez isso? Clara perguntou, ganhando tempo e esperando que Caio chegasse. Porque Fernanda era uma idealista idiota. Não entendia que meus experimentos iam revolucionar a medicina. Carla falou como se estivesse dando uma aula. Quantas vidas podemos salvar se testarmos novos medicamentos em pessoas que já estão morrendo mesmo? Elas não estavam morrendo. Você as matou. Detalhes. Carla deu de ombros. O importante é que descobri medicamentos que hoje salvam milhares de vidas. Fernanda era pequena demais para entender a grandeza do que estávamos fazendo. E você a matou por isso. Eu a matei porque ela ia destruir anos de pesquisa. Ia fechar a clínica e acabar com um trabalho revolucionário. Carla apontou a seringa para Benedita. Assim como vocês vão fazer se eu deixar. Mas por que fingir que ajudava Caio a procurar por ela? Carla riu novamente. Caio era útil, rico, influente e completamente apaixonado por uma morta. Foi fácil manipulá-lo. Seus olhos brilharam com maldade. E quando ele se casasse comigo, eu teria acesso aos laboratórios Albuquerque. Poderia continuar meus experimentos em uma escala muito maior. Clara sentiu náusea. Você nunca amou ele. Amor é coisa de fracos. Eu uso as pessoas para conseguir o que quero. Carla olhou para Clara com curiosidade mórbida. Aliás, você não deveria nem existir. Pensei que o bebê tivesse morrido no parto. Irene me salvou. Sim, e pagou caro por isso 28 anos depois. Carla sorriu com satisfação. Assim como vocês vão pagar agora. Nesse momento, ouviram um carro chegando em alta velocidade. Era Caio. Seu namorado chegou. Carla disse calmamente. Que pena que vai encontrar vocês três mortas. Envenenamento acidental. Muito triste. Ela se aproximou de Benedita com a seringa. Mas Clara se jogou na frente. Não, deixa ela em paz. Que tocante, a filha protegendo a avó. Carla empurrou Clara. Não se preocupe, você vai morrer logo depois dela. Caio entrou correndo na casa. Carla, onde vocês estão? Aqui, amor. Carla gritou, voltando a fingir a voz doce. Venha rápido, a avó da Clara passou mal. Caio apareceu na porta do quarto e parou ao ver a cena. Carla com uma seringa na mão, Clara e Benedita encurraladas. O que está acontecendo aqui? Caio. Carla sorriu para ele como se nada estivesse errado. Que bom que chegou. Estava explicando para Clara e Benedita como Fernanda realmente morreu. Caio ficou branco.
Carla. Sim, amor. Fui eu quem matou sua preciosa Fernanda. Ela falou como quem comenta o tempo. E agora vou matar a filha dela também. Filha? Caio olhou para Clara, a compreensão aparecendo em seus olhos. Exato, Clara é filha de Fernanda. E sua também. Carla observou o choque no rosto de Caio com satisfação. Surprise. Você tem uma filha há 28 anos e nunca soube. Caio cambaleou, apoiando-se na parede. Clara é minha filha. É sim, papai. Carla riu cruelmente. E agora você vai assistir ela morrer. Assim como assistiu Fernanda morrer sem saber. Eu não assisti Fernanda morrer. Não. Então, por que acha que eu te chamei para a clínica naquele dia? Carla sorriu com maldade pura. Você estava lá quando apliquei a injeção letal nela. Só não sabia o que estava vendo. Caio ficou devastado. Você me fez assistir. Fiz você se despedir dela, sem saber que estava se despedindo. Carla estava claramente se divertindo com a dor dele. Foi tão romântico. A raiva tomou conta do rosto de Caio. Você é um monstro. Sou uma visionária, e agora vou terminar o que comecei há 28 anos. O silêncio no quarto era ensurdecedor. Caio olhava para Clara como se a estivesse vendo pela primeira vez, processando a revelação devastadora de que ela era sua filha. Minha filha, ele murmurou, a voz embargada. Fernanda estava grávida e eu nunca soube. Clara sentia o mundo girar. O homem por quem havia desenvolvido sentimentos era seu próprio pai. A realização a atingiu como um soco no estômago. Que tocante, Carla comentou sarcasticamente. O reencontro familiar que nunca deveria ter acontecido. Caio se aproximou lentamente, como se estivesse em transe. Clara, você tem os olhos dela, como eu não percebi. Porque você não queria ver, Carla interrompeu. Sempre foi muito conveniente acreditar que Fernanda havia simplesmente desaparecido. Mais fácil do que admitir que ela estava morta. Cale a boca, Caio gritou, a raiva explodindo. Você me enganou por anos. Me fez acreditar que me amava, que estava me ajudando. E estava ajudando você a esquecer. Carla ainda segurava a seringa, mas agora parecia menos confiante com Caio ali. Se você não tivesse sido tão teimoso em procurar por ela, você assassinou a mulher que eu amava e a mãe da minha filha. Caio deu um passo em direção a Carla, e depois fingiu me consolar enquanto planejava me usar. Clara observava a cena, tentando processar não apenas a revelação sobre sua paternidade, mas também a compreensão de que todos os sentimentos que havia desenvolvido por Caio eram terrivelmente errados. Pai, a palavra saiu de sua boca quase como um sussurro. Caio se virou para ela, lágrimas escorrendo pelo rosto. Clara, eu sinto muito. Se eu soubesse, se eu tivesse sabido que Fernanda estava grávida. Você não sabia porque eu não deixei, Carla disse com satisfação cruel. Fernanda queria contar, sabe? Nas últimas semanas de vida, ela vivia falando sobre como queria que você conhecesse o bebê. Clara sentiu o peito se apertar. Ela queria que ele soubesse de mim. Queria muito. Ficava imaginando como seria criar você junto com ele. Carla riu friamente. Que patético. Ela realmente acreditava em contos de fada. Benedita, que havia ficado quieta até então, se adiantou com uma força surpreendente para a idade. Fernanda me disse que você era o pai. Ela falou diretamente para Caio. Disse que você era um homem bom, que amaria a criança, mas também disse que primeiro precisava resolver a situação da clínica. Vovó, Clara segurou o braço da senhora, preocupada com sua agitação. Não, Clara, é hora de ele saber tudo. Benedita olhou para Caio com determinação. Fernanda te amava muito. Falava de você todos os dias. Disse que queria casar com você depois que expusesse os crimes daquela clínica. Carla bufou impaciente. Que reunião familiar emocionante. Mas chega de sentimentalismo. Ela ergueu a seringa novamente. Hora de acabar com isso. Caio se colocou entre Carla e sua filha recém-descoberta. Você não vai encostar um dedo nela. Ah, o instinto paterno finalmente despertou. Carla sorriu maliciosamente. Que pena que você descobriu tarde demais. Carla, escute, você pode me matar, mas deixe Clara e Benedita em paz. Elas não têm nada a ver com isso. Elas têm tudo a ver. Clara é filha de Fernanda, a mulher que quase destruiu meu trabalho,
E Benedita é a única testemunha viva do que aconteceu. Carla balançou a cabeça. Não posso deixar pontas soltas. Clara percebeu que precisava agir. Carla estava distraída com o confronto emocional, e essa poderia ser sua única chance. Carla, ela disse, chamando a atenção da médica. Você quer a chave do cofre, não é? Quero sim. Está bem, eu te dou a chave. Mas em troca você deixa minha avó ir embora. Clara, não! Caio protestou. Pai, a palavra ainda soava estranha em sua boca. Minha avó não merece morrer por causa dos erros do passado. Carla considerou a proposta. Onde está a chave? Clara hesitou. Depois tirou a pequena chave dourada do bolso. Aqui. E a de Irene. Não consegui pegar. Quando cheguei na casa dela, você já havia... Clara não terminou a frase. Já havia matado ela? Exato. Carla estendeu a mão. Me dê a chave. Primeiro deixe minha avó sair. Não há negociação aqui. Carla gritou, perdendo a compostura. Vocês não estão em posição de fazer exigências. Nesse momento, Caio aproveitou a distração e se jogou sobre Carla. Tentando desarmar ela, os dois caíram no chão, lutando pelo controle da seringa. Corre, Clara! Ele gritou. Pega sua avó e corre! Clara agarrou Benedita e tentou sair do quarto, mas Carla conseguiu se libertar de Caio e bloqueou a saída. Ninguém sai daqui! Ela berrou com o cabelo despenteado e os olhos selvagens. A máscara de médica respeitável havia caído completamente. Revelando o monstro por trás, Caio se levantou, com um corte no rosto onde Carla o havia arranhado. Carla, para com isso, você já fez mal suficiente. Eu fiz o que era necessário, ela gritou. Fernanda ia destruir anos de pesquisa, ia impedir descobertas que poderiam salvar milhares de vidas, matando pessoas inocentes, pessoas que iam morrer mesmo. Pelo menos suas mortes serviram para algo maior. Carla parecia genuinamente convencida de que estava certa. Vocês não entendem a grandeza do que eu estava fazendo. Clara percebeu que Carla era mais do que apenas uma assassina fria. Ela era uma psicopata que havia racionalizado seus crimes como sendo para o bem maior. Você está louca, Clara disse. Louca, eu sou uma visionária. Carla apontou a seringa para ela. E visionários sempre são incompreendidos pelos pequenos. Pequenos. Caio avançou novamente. Fernanda era pequena. Clara é pequena. Sua avó é pequena. São sim. Todas vocês são insignificantes perto do que eu consegui. Carla estava completamente fora de controle agora. Desenvolvemos medicamentos que hoje salvam vidas no mundo inteiro, e vocês querem me condenar por isso. Queremos te condenar por assassinato, Clara disse firmemente. Assassinato. Carla riu histericamente. Eu eliminei obstáculos para o progresso da humanidade. Benedita, que havia ficado quieta durante a luta, de repente falou. Você é igualzinha há 28 anos, sempre achando que é superior a todo mundo. Carla se virou para ela, surpresa. O que disse? Eu lembro de você. Lembro do dia que você levou minha filha. A voz de Benedita estava clara e lúcida. Você chegou na nossa casa com 2 homens grandes, dizendo que Fernanda havia sido presa por roubo na clínica. Clara olhou para a avó em choque. Benedita se lembrava de mais do que deixava transparecer. Você mentiu para mim. Benedita continuou, se aproximando de Carla sem medo. Disse que se eu cooperasse, Fernanda seria liberada em alguns dias. Vovó. Clara tentou intervir, mas Benedita a impediu com um gesto. Deixe eu terminar, querida. Ela olhou diretamente nos olhos de Carla. Mas eu já sabia que você estava mentindo. Vi nos seus olhos que minha filha estava morta. Carla ficou momentaneamente desconcertada. Como você... Mães sabem quando perdem filhos, é um instinto. Benedita deu mais um passo. E durante todos esses anos, mesmo com o Alzheimer, eu nunca esqueci seu rosto, nunca esqueci sua maldade. A confissão de Benedita atingiu Carla como um tapa. Por um momento, ela pareceu insegura, como se finalmente compreendesse a enormidade de seus crimes. Mas o momento passou rapidamente, e a frieza voltou aos seus olhos. Chega de teatro, ela disse endireitando os ombros. Hora de acabar com essa família de uma vez por todas. Vamos sair daqui, Carla ordenou, apontando a seringa para Clara. Todos nós temos um lugar perfeito para resolvermos isso de uma vez.
Não vamos a lugar nenhum com você, Caio disse firmemente. Carla riu, um som desprovido de qualquer calor humano. Claro que vão, a menos que prefiram morrer aqui mesmo. Ela puxou um revólver do casaco, complementando a ameaça da seringa. Eu trouxe alternativas. Clara sentiu o medo gelado tomar conta de seu corpo. Carla havia planejado tudo meticulosamente. Para onde você quer nos levar? Clara perguntou, ganhando tempo. Para um lugar especial, o lugar onde sua mãe passou seus últimos dias. Os olhos de Carla brilharam com uma satisfação cruel. O porão da antiga clínica. Benedita gemeu baixinho. Lá embaixo. É onde você enterrou minha filha. Exato. E é onde vocês vão se reunir com ela. Carla gesticulou com a arma. Vamos, andem. Meu carro está lá fora. Caio tentou mais uma vez. Carla, escute. Você pode fugir agora, desaparecer, começar uma vida nova em outro país. Fugir. Carla pareceu genuinamente ofendida. Por que eu fugiria? Eu não fiz nada de errado. Você matou pessoas inocentes. Eu fiz sacrifícios necessários para o bem maior. Carla falou como se estivesse explicando algo óbvio para uma criança. Cada morte teve um propósito. Clara percebeu que não havia como raciocinar com Carla. A mulher havia criado uma realidade alternativa onde ela era a heroína, não a vilã. Anda logo! Carla gritou, perdendo a paciência. Ou prefere que eu mate sua avó aqui mesmo? Eles não tiveram escolha. Carla os conduziu até o carro, forçando-os a entrar com ela, dirigindo e mantendo a arma ao alcance. Durante o trajeto até o shopping, Carla parecia relaxada, quase conversando casualmente sobre o passado. Fernanda era muito bonita, ela comentou, olhando pelo retrovisor para Clara. Você puxou ela, mas também tem traços do pai. Clara não respondeu. Focada em procurar uma oportunidade de escapar, ela realmente acreditava que ia conseguir me derrubar. Carla continuou. Coitada, tão ingênua. Ela estava certa em tentar te parar, Caio disse através dos dentes. Estava errada. Meus experimentos salvaram mais vidas do que as poucas que foram perdidas no processo. Carla não demonstrava nenhum pingo de remorso. É uma questão de matemática simples. E minha filha? Que crime uma criança de 7 anos havia cometido? Clara não era o alvo. Ela só foi, como você disse, dano colateral. Carla deu de ombros. Mas Irene interferiu e a salvou. Um erro que custou a vida dela 28 anos depois. Clara sentiu náusea ouvindo Carla falar sobre sua vida como se fosse um detalhe insignificante. O shopping estava fechado. Era quase meia-noite. Carla os levou até uma entrada de serviço que ela obviamente conhecia bem. Como você consegue entrar aqui? Caio perguntou. Tenho minhas conexões. Alguns administradores sabem da importância histórica do local. Carla sorriu. E são bem pagos para manter silêncio. Ela os conduziu através de corredores escuros até chegarem a uma porta marcada como um acesso restrito. Atrás dela havia uma escada que descia para o subsolo. O porão original. Carla explicou, acendendo uma lanterna potente. Quando construíram o shopping, mantiveram a estrutura de baixo. É conveniente para armazenamento. O cheiro que subia do porão era terrível. Mofo, umidade e algo mais que Clara preferia não identificar. Não vou descer aí, Benedita disse, parando no topo da escada. Vai sim. Carla pressionou a arma contra as costas da senhora. Todos vão. O porão era ainda pior do que Clara havia imaginado. Úmido, escuro, com paredes de concreto que gotejavam água suja. Carla os guiou até uma área onde o chão parecia ter sido perturbado recentemente. Aqui, ela disse, iluminando um ponto específico. É aqui que Fernanda descansa há 28 anos. Clara sentiu as pernas fraquejarem. Sua mãe estava enterrada bem ali, embaixo de seus pés. Caio se ajoelhou, tocando o chão com reverência. Fernanda, eu sinto muito, meu amor. Sinto muito por não ter te protegido. Que cena tocante, Carla comentou sarcasticamente. Agora vocês podem se reunir com ela, 28 anos atrás. O mesmo porão a jovem Fernanda Teixeira estava amarrada a uma cadeira velha, com as mãos protegendo instintivamente a barriga de 8 meses. Carla se aproximou com uma seringa. Fernanda, querida, chegou a hora do bebê nascer. Por favor, Fernanda implorou. Você pode me matar, mas deixe meu filho viver. Ele não fez nada de errado. Oh,
Mas eu não vou matar você ainda. Primeiro quero que você veja seu precioso bebê morrer. Carla sorriu com crueldade. Vai ser educativo. Você é um monstro. Sou uma cientista, e você foi idiota o suficiente para interferir no meu trabalho. Carla preparou a injeção para induzir o parto. Agora vai pagar o preço. Presente foi assim que aconteceu. Carla narrou casualmente, como se estivesse contando a trama de um filme. Fernanda acreditou até o último segundo que conseguiria salvar você, Clara. Clara não aguentava mais ouvir. Pare com isso. Por quê? Não quer saber como foi o parto. Como Irene conseguiu te salvar? Carla parecia estar se divertindo com o sofrimento deles. Foi bem dramático. Caio se levantou, a raiva brilhando em seus olhos. Chega, você já torturou essa família o suficiente. Ainda não terminei. Carla apontou a arma para ele. Quero que você saiba exatamente como Fernanda morreu. 28 anos atrás. Continuação depois que Irene havia levado o bebê. Fingindo que estava morto, Carla voltou para Fernanda, que estava fraca após o parto difícil. Então, Fernanda, como se sente sabendo que seu filho está morto? Fernanda chorava silenciosamente, sem forças para responder. Não vai dizer nada. Que pena. Carla preparou outra seringa. Bem, chegou sua vez. Espere, Fernanda sussurrou. Por favor, só me diga uma coisa. O quê? Você vai contar para Caio o que aconteceu? Carla riu. Claro que não. Vou deixar ele sofrer se perguntando para sempre. Você é pior do que eu imaginava. Obrigada. Carla injetou o veneno na veia de Fernanda. Agora você pode morrer sabendo que destruí completamente a vida do homem que você amava. Presente, e foi exatamente isso que fiz. Carla concluiu sua narrativa macabra. Caio passou 28 anos me procurando Fernanda. E eu estava bem ali ao lado dele, consolando-o. Caio estava com lágrimas escorrendo pelo rosto. Como você pôde ser tão cruel? Crueldade é uma questão de perspectiva. Eu prefiro chamar de eficiência. Clara não aguentava mais. A raiva que havia estado crescendo dentro dela finalmente explodiu. Você destruiu minha família, ela gritou, avançando em direção a Carla. Matou minha mãe, separou meu pai de mim, fez minha avó sofrer por décadas. Sim, fiz tudo isso, Carla disse calmamente, apontando a arma para Clara. E agora vou terminar o trabalho. Mas Clara não parou. Toda a dor, toda a raiva, todo o sofrimento de uma vida inteira se concentraram naquele momento. Ela se jogou sobre Carla antes que a médica pudesse atirar. As duas caíram no chão enlameado, lutando pelo controle da arma. Caio tentou ajudar, mas Benedita o segurou. Deixe ela lutar, a senhora disse com firmeza. É a luta dela. Clara era mais jovem e estava motivada por anos de dor reprimida. Conseguiu desarmar Carla e se posicionar por cima dela. Agora, Clara disse ofegante. Você vai nos contar onde estão todas as evidências, onde estão os documentos, os registros, tudo. Carla sorriu, mesmo estando em desvantagem. Você acha que vai conseguir me fazer falar? Tenho certeza. Então você é mais ingênua que sua mãe. Clara mantinha Carla imobilizada no chão úmido do porão, mas podia sentir que a médica estava apenas esperando uma oportunidade para revidar. A arma havia caído a alguns metros de distância, mas Clara não ousava se mover para pegá-la. Você não vai conseguir nada assim, Carla disse com um sorriso perturbador. Mesmo que me mate, nunca vai encontrar todas as evidências. Então me conte onde estão. Por que eu faria isso? Caio se aproximou lentamente. Porque talvez no fundo, ainda sobre algum resto de humanidade em você? Carla riu com escárnio. Humanidade é o que me motivou a fazer tudo isso. Salvar vidas através da ciência. Matando pessoas inocentes. Pessoas que iam morrer mesmo. Pelo menos suas mortes tiveram propósito. Carla tentou se mexer. Mas Clara a pressionou mais contra o chão. De repente, um ruído metálico ecoou pelo porão. Alguém estava descendo a escada. Quem é? Clara sussurrou, o pânico tomando conta. Meus assistentes. Carla disse com satisfação. Acharam que eu viria sozinha. 2 homens grandes apareceram na luz da lanterna, armados e claramente dispostos a usar a violência. Drá, Carla. Um deles falou. Estava demorando. Tudo bem aqui embaixo. Perfeito, Miguel.
Agora acabem com eles. Clara sentiu o desespero. Eles estavam encurralados no porão, sem saída, e agora enfrentavam 3 criminosos armados. Mas Caio se adiantou, colocando-se entre os pistoleiros e sua família recém-descoberta. Esperem, ele disse, levantando as mãos. Eu tenho uma proposta. Caio, não. Clara sussurrou. Miguel, não é. Caio se dirigiu ao que parecia ser o líder. Quanto Carla está pagando para vocês? Isso não é da sua conta. Posso pagar o dobro. Caio continuou, mantendo a voz calma. O triplo. Sou dono dos laboratórios Albuquerque. Tenho mais dinheiro do que ela pode imaginar. Miguel hesitou, olhando para o parceiro. Clara percebeu que Caio havia plantado uma semente de dúvida. Não escutem ele, Carla gritou do chão. Matem todos eles agora. Na verdade, Miguel disse lentamente. Por que você não nos conta exatamente quanto pode pagar? Carla ficou pálida ao perceber que estava perdendo o controle dos capangas. Vocês são idiotas! Ela berrou. Ele está mentindo. Assim que sairmos daqui, ele vai chamar a polícia. Não vou, Caio disse sinceramente. Só quero que minha filha e minha família saiam vivas daqui. Filha, Miguel franziu a testa. Pensei que ela fosse... É uma longa história. Caio interrompeu. O importante é que posso transferir 5 milhões para contas de vocês hoje mesmo, agora, pelo celular. Os 2 homens se entreolharam, claramente tentados. 5 milhões cada um, Caio acrescentou. Caio, Clara sussurrou. Você não pode confiar neles. É a única chance que temos. Carla percebeu que estava perdendo o controle da situação. Com um movimento rápido, ela conseguiu empurrar Clara e rolar para o lado, pegando uma pedra pontiaguda do chão. Se eu não posso ter o que quero? Ela gritou, se jogando sobre Clara com a pedra erguida. Ninguém vai ter. Caio reagiu por instinto. Jogou-se na frente da filha no exato momento em que Carla atacava. A pedra atingiu seu peito com força brutal. Pai! Clara gritou quando Caio desabou ao seu lado. Miguel e seu parceiro ficaram parados, claramente não esperando por essa reviravolta. Carla estava de pé agora, com a pedra ensanguentada na mão, os olhos selvagens. Perfeito. Agora posso matar todos vocês. Mas ela havia esquecido de Benedita, a senhora idosa, que havia ficado quieta durante todo o confronto, se aproximou silenciosamente por trás e pegou a arma que havia caído no chão. Pare onde está. A voz de Benedita soou firme e clara. Todos se viraram, surpresos ao ver a avó aparentemente frágil empunhando o revólver com mãos surpreendentemente firmes. Vovó, Clara sussurrou. Cuidado. Eu sei usar isso, querida. Seu avô me ensinou há muito tempo. Benedita mantinha a arma apontada diretamente para Carla. E essa mulher já fez mal demais para nossa família. Carla levantou as mãos lentamente. Benedita, seja sensata. Você tem Alzheimer. Nem se lembra direito do que está fazendo. Lembro de você matando minha filha. Lembro de você ameaçando minha neta. A voz de Benedita estava firme como rocha. E lembro que você merece morrer. Vovó, não. Clara implorou. Não se torne como ela. Benedita hesitou. E Clara viu a luta interna nos olhos da avó. Caio, ainda consciente, mas claramente ferido, tossiu sangue. Clara, venha aqui. Ela se ajoelhou ao lado dele, as lágrimas escorrendo livremente. Pai, você vai ficar bem. Vamos sair daqui e... Não, minha filha. Caio sorriu fracamente, levantando a mão trêmula para tocar o rosto dela. Já sei que não vou conseguir. Não diga isso. Caio puxou seu pingente do pescoço com dificuldade. Pega o seu também. Clara tirou seu pingente e Caio juntou as 2 metades com mãos trêmulas. O coração dourado se completou, reluzindo mesmo na luz fraca do porão. Sua mãe sempre disse que quando as 2 partes se unissem, seria sinal de que o amor havia vencido. Caio colocou o pingente completo nas mãos de Clara. Perdoe-me por não ter protegido vocês. Pai, você nos protegeu. Você me salvou. Não foi suficiente. Deveria ter descoberto a verdade. Há muito tempo. Caio olhou para Carla, que estava sendo vigiada por Benedita. Fui um idiota, por acreditar nela. Você não sabia. Ninguém podia saber. Caio sorriu com esforço.
Sua mãe. Me disse que você se chamaria Clara. Se fosse menina, eu sempre soube, no fundo do meu coração, que você existia. Como? Porque o amor verdadeiro nunca morre completamente. Sempre deixa vestígios. Ele apertou a mão dela. E você é o maior vestígio do amor que Fernanda e eu tivemos. Nesse momento, eles ouviram sirenes se aproximando. Caio sorriu fracamente. Chamei a polícia. Antes de vir aqui, mandei uma mensagem, programada para ser enviada. Se eu não a cancelasse em 2 horas. Pai, você é genial. Só, protetor. Caio olhou para Clara uma última vez. Te amo, minha filha. Sempre amei, mesmo sem saber que você existia. A polícia desceu ao porão nesse momento, encontrando a cena surreal. Benedita ainda apontando a arma para Carla, Miguel e seu parceiro com as mãos levantadas. Clara segurando Caio moribundo. E o chão, onde Fernanda estava enterrada há quase 3 décadas. Solte a arma. Senhora, um policial disse gentilmente para Benedita. Ela matou minha filha. Benedita respondeu, mas abaixou a arma. Matou minha Fernanda e quase matou minha neta. Carla tentou uma última manipulação. Oficial, essa mulher tem Alzheimer. Ela não sabe o que está dizendo. Mas Caio, reunindo suas últimas forças, falou. No meu celular, há gravações de tudo que ela confessou. E na casa dela, vocês vão encontrar evidências dos experimentos ilegais. Os paramédicos chegaram e tentaram estabilizar Caio. Mas Clara podia ver em seus olhos que era tarde demais. Clara, ele sussurrou. No meu cofre, há cartas que escrevi. Para você e para Fernanda. Todos esses anos, leiam, pai, e transforme os laboratórios numa força para o bem, como sua mãe teria querido. Caio Albuquerque fechou os olhos pela última vez, o sorriso ainda no rosto, sabendo que havia finalmente protegido a filha que descobrira tarde demais. Clara segurou o pingente unido contra o peito, sentindo o peso de 2 gerações de amor e sacrifício. Sua jornada para descobrir a verdade havia custado a vida do pai que acabara de encontrar. Mas finalmente, depois de 28 anos, a justiça seria feita. 1 ano depois, Clara estava de pé no jardim da Fundação Albuquerque, observando as rosas vermelhas que havia plantado sobre o túmulo, onde finalmente conseguira enterrar dignamente sua mãe. Ao lado de Caio, o sol da manhã fazia o pingente dourado em seu pescoço brilhar. Agora um coração completo, simbolizando o amor reunido de seus pais. As rosas estão lindas hoje, disse Benedita, aproximando-se com passos mais firmes do que Clara havia visto em anos. Estão mesmo, vovó. Acho que elas sabem que são especiais. Benedita sorriu, seus olhos mais claros e alertas desde que parara de tomar a medicação que Carla havia prescrito secretamente para acelerar seu Alzheimer. O veneno lento que a médica administrava havia sido disfarçado como tratamento. Uma crueldade que ainda fazia Clara tremer de raiva. Sua mãe adoraria ver o que você fez com este lugar, Benedita comentou, olhando para o prédio moderno da fundação, que se erguia onde antes funcionavam os laboratórios farmacêuticos dos Albuquerque. Espero que sim, e papai também. A palavra papai ainda soava estranha em sua boca. Mas Clara havia aprendido a pronunciá-la com carinho. Nas cartas que encontrara no cofre de Caio, descobrira anos de amor não declarado, de um homem que sempre sentira que algo estava faltando em sua vida, sem saber exatamente o que. Fernanda, meu amor. Uma das cartas dizia: hoje sonhei novamente que você voltava. Mas não estava sozinha. Havia uma criança com você. Uma menina com seus olhos e meu sorriso teimoso. Sei que é impossível, mas meu coração insiste que há uma parte nossa ainda viva em algum lugar do mundo. Lágrimas escorreram pelo rosto de Clara. Quando leu aquela passagem pela primeira vez, Caio sempre soubera. Em algum nível profundo, que ela existia, Clara, a voz de Doherty Roberto Silva, o novo diretor médico da fundação, a trouxe de volta ao presente. As famílias chegaram para a cerimônia. Clara assentiu, enxugando os olhos. Hoje era um dia especial. A fundação estava inaugurando uma nova ala de tratamento gratuito para doenças degenerativas. Financiada inteiramente pelas reparações que o governo havia pago às vítimas dos experimentos ilegais de Carla,
No salão principal, dezenas de famílias se reuniam. Muitas eram de pessoas que haviam sido cobaias humanas na clínica de Carla há décadas e que finalmente receberam justiça, outras eram de pacientes atuais da fundação. Pessoas que agora recebiam tratamento de qualidade sem custo algum. Senhoras e senhores, Clara se dirigiu ao microfone. Há 1 ano descobri que minha mãe foi assassinada por tentar expor experimentos médicos ilegais. Descobri que meu pai passou 28 anos procurando por ela, sem saber que havia deixado para trás uma filha. A plateia ouvia em silêncio respeitoso. Hoje, esta fundação representa a vitória do amor sobre a maldade, da justiça sobre a impunidade. Clara olhou para o retrato de Fernanda e Caio na parede. Meus pais não viveram para ver este dia, mas sei que seus espíritos estão aqui, sabendo que suas mortes não foram em vão. Após a cerimônia, Clara caminhou até a pequena sala que havia convertido em memorial. As paredes eram cobertas por fotos das vítimas dos experimentos de Carla, rostos que finalmente tinham nomes, histórias que finalmente foram contadas. Carla Tavares estava cumprindo prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Durante o julgamento, ela manteve sua arrogância até o fim, insistindo que seus experimentos haviam sido para o bem da humanidade. O júri levou apenas 2 horas para condená-la. Ela nunca demonstrou remorso. Clara murmurou para si mesma, olhando para uma das últimas fotos de Carla sendo levada algemada do tribunal. Algumas pessoas são incapazes de sentir, disse Benedita, entrando na sala. Mas isso não significa que o mal que fazem não possa ser transformado em bem. Clara abraçou a avó. Como a senhora está se sentindo hoje? Lúcida, feliz, em paz. Benedita sorriu. E orgulhosa de você, minha neta. Elas saíram juntas para o jardim, onde Clara havia criado um espaço de meditação ao redor dos túmulos de seus pais. Era um lugar tranquilo, com bancos de pedra e uma fonte que murmurava suavemente. Sabe o que mais me impressiona? Benedita disse, sentando-se num dos bancos. O que, vovó? Como o destino trabalha de formas misteriosas. Se Carla não tivesse contratado você para cuidar do jardim, talvez nunca tivéssemos descoberto a verdade. Clara considerou isso. Talvez ela tenha plantado as sementes da própria destruição quando decidiu nos observar de perto. Ou talvez, Benedita disse pensativamente, o amor dos seus pais tenha sido forte o suficiente para guiá-la até a verdade. Naquela tarde, Clara visitou o banco onde havia finalmente conseguido abrir o cofre de Fernanda. Dentro, além das evidências que condenaram Carla, havia mais cartas, estas escritas por sua mãe durante a gravidez. Meu pequeno amor. Uma delas dizia: se você está lendo isso, significa que algo aconteceu comigo. Quero que saiba que foi concebido no amor mais puro que já existiu. Seu pai é um homem bom, e tenho certeza de que, onde quer que você esteja, esse amor vai encontrar um jeito de protegê-lo. Clara sempre chorava ao ler essas palavras. Fernanda estava certa. O amor havia encontrado um jeito de protegê-la. Mesmo através da morte, ao anoitecer, Clara estava sozinha no jardim quando ouviu passos atrás de si. Era Dr. Silva, carregando uma pasta. Desculpe incomodá-la, Clara, mas chegaram mais solicitações de famílias querendo tratamento. Quantas? 53 novas nesta semana. Clara sorriu. Então vamos precisar da nova ala mesmo. E tem uma notícia boa. A empresa farmacêutica alemã que estava interessada em comprar a fórmula de um dos medicamentos que Carla desenvolveu. Eles ofereceram 15 milhões pelos direitos. Desde que o dinheiro vá todo para a fundação, aceite. Dr. Silva hesitou. Clara, você sabe que tem direito a uma parte significativa desse dinheiro, não sabe? Como herdeira do Caio. Não quero nada para mim. Todo centavo deve ir para ajudar pessoas. Clara tocou o pingente. É o que meus pais teriam querido. Depois que Dr. Silva foi embora, Clara ficou sozinha no jardim. A noite estava clara, com milhares de estrelas visíveis acima. Ela se sentou entre os túmulos de seus pais e começou a falar com eles, como fazia todas as noites. Mãe, pai, hoje ajudamos mais 30 famílias. A senhora, Martinez, finalmente conseguiu o tratamento para a doença de Parkinson. O menino João vai poder fazer a cirurgia no cérebro sem custo para a família. Clara sorriu através das lágrimas. Vocês estariam orgulhosos. O vento balançou suavemente as rosas vermelhas.
E Clara teve a sensação de que seus pais estavam ali, ouvindo. Eu não sei se o amor verdadeiro sobrevive à morte, ela continuou, mas sei que ele se transforma, se torna força para curar, força para construir, força para fazer o mundo um pouco melhor. Clara se levantou e caminhou até a fonte no centro do jardim. Havia uma placa de bronze com uma inscrição que ela mesma havia escolhido. O amor verdadeiro não morre com a morte. Ele renasce em cada vida que tocamos. Embaixo, em letras menores, em memória de Fernanda Teixeira e Caio Albuquerque, cujo amor transcendeu o tempo e a morte para curar o mundo. Clara tirou o pingente do pescoço e o segurou contra a luz da lua. O coração dourado brilhava completo, suas duas metades finalmente unidas para sempre. Obrigada, ela sussurrou para a noite, por me darem vida, por me darem amor e por me darem um propósito. Ao voltar para casa, Clara encontrou Benedita preparando chá na cozinha. Como foi sua conversa com eles? A avó perguntou com um sorriso. Boa. Acho que eles aprovam o que estamos fazendo. Tenho certeza que sim. Benedita serviu o chá. E Clara, sua mãe me apareceu em sonho ontem. Mesmo o que ela disse. Disse que estava orgulhosa de você. E que o destino não apenas une corações partidos. Benedita fez uma pausa, os olhos brilhando com lágrimas de felicidade. Ele os transforma em força para curar o mundo. Clara sorriu, sentindo uma paz profunda se estabelecer em seu coração. A jornada havia sido dolorosa, o preço alto, mas valera a pena. Não apenas havia descoberto a verdade sobre sua família, mas havia transformado essa verdade em algo belo, do lado de fora. As rosas vermelhas balançavam suavemente no vento noturno, mantendo vigília sobre dois túmulos onde o amor havia vencido a morte, onde corações partidos haviam se tornado completos e onde uma família separada pela tragédia havia finalmente encontrado paz na eternidade.